Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Manual do Apocalipse. Se você já assistiu o filme Madrugada dos Mortos, já deve ter se perguntado como surgiu a infecção que transformou metade da população em monstros devoradores de carne humana. E tudo isso teria começado em uma pequena cidade chamada Milwaukee, localizada no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Mas realmente pouco se sabe a respeito do paradeiro do vírus. Dawn of the Dead, ou também conhecido como Madrugada dos Mortos aqui no Brasil, é um filme bastante interessante, que nos mostra um novo tipo de zumbi, que no caso ainda teriam e se recordariam de memórias de suas vidas humanas. A origem desse vírus sempre foi um mistério, já que muitos pensaram se tratar de um apocalipse bíblico. No entanto, a verdade por trás da infecção vai muito mais além de um castigo divino. E é por isso que hoje iremos falar sobre a verdadeira origem do vírus de Madrugada dos Mortos. E vou logo avisando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então recomendo que tenha assistido o filme e se ainda não viu, recomendo que veja, pois tenho certeza que não irá se arrepender. No dia 7 de maio de 2004, houve vários relatos de distúrbios e ataques em algumas cidades dos Estados Unidos. A primeira cidade foi Milwaukee, no estado de Wisconsin. Logo no primeiro dia da infecção, o Hospital Geral da cidade havia recebido diversas vítimas de ataques que tinham mordidas em várias partes do corpo. O estranho é que a maioria das vítimas logo morria devido a algum tipo de substância tóxica que havia na mordida. Com o passar das horas, houve especulações a respeito da origem da infecção, e algumas das teorias diziam que se tratava de um apocalipse divino, e outras diziam que foi devido a um vazamento de um composto químico, e até mesmo diziam que se tratava de um ataque terrorista. Mas logo todas essas teorias foram descartadas. Com o passar do meio-dia, houve mais relatos de ataques envolvendo violência e canibalismo em Istambul, Nova Delhi e até mesmo Londres, afirmando que se tratava de um fenômeno mundial. Durante a tarde do dia 8 de maio, o CDC finalmente se pronunciou a respeito, declarando que a infecção se tratava de um vírus que trazia os mortos de volta à vida. Ao dar um anúncio um pouco sem sentido como esse, várias pessoas começaram a se armar para se defenderem dos mortos-vivos, e até mesmo alguns conseguiram achar formas e meios de acabar com eles, deixando-os incapacitados e logo depois queimando-os. Com dificuldades para matar essas coisas, xerife. Tem que atirar na cabeça. Parece que eles morrem de verdade quando pega na cabeça. Aí tem que queimar eles. Tem que... Dele! Mas, mesmo assim, ainda não seria o suficiente, já que devido a muita desinformação, um número superior de infectados acabaria com a maioria das cidades, obrigando os sobreviventes a se esconderem em bunkers e até mesmo em lugares mais divertidos, como um shopping. A infecção possui alguns detalhes que a torna única e diferente de outros tipos de vírus que vemos em outras mídias. De acordo com alguns relatos do CDC, essa infecção é transmitível através do contato direto com fluidos corporais, e se supõe que o vírus entra na corrente sanguínea através de mordidas, arranhões ou até mesmo contato com saliva. Caso alguém sofra um ferimento ou seja mordido por algum zumbi, a pessoa é infectada logo de imediato, e é uma questão de tempo até os primeiros sintomas aparecerem. No entanto, o tempo de incubação do vírus pode variar de pessoa para pessoa, já que depende do tamanho do ferimento ou se atingir algum vaso sanguíneo principal. Os sintomas podem ser diversos. Para começar, o infectado começa a apresentar um quadro de hipertensão, que no caso seria um aumento dos batimentos cardíacos, fazendo com que o cérebro, o coração e o resto do corpo não receba sangue suficiente. Isso resultaria que o infectado começasse a ter agitações, debilidades e até mesmo náuseas. E uma vez que o vírus tenha se espalhado por toda a corrente sanguínea, as veias ficarão mais visíveis, devido a uma escura pigmentação na pele, e finalmente o vírus terminaria matando o hospedeiro. Depois de alguns segundos ou minutos, o vírus faria com que o infectado voltasse à vida,
quase de forma imediata e com uma forte agressividade e uma ânsia por carne humana. O comportamento desses zumbis é o ponto mais particular e perigoso dessa infecção, já que seu único instinto é se alimentar de seres vivos. Portanto, estes não se alimentam para satisfazer a fome, mas sim por costume, já que eles não metabolizam a carne e também não a digerem, assim acabando apodrecendo dentro do estômago. Se bem que, mesmo que a maioria dos zumbis tenha perdido parte de sua personalidade, alguns zumbis ainda se recordam de memórias de suas vidas passadas, já que estes ainda se lembram de como realizar tarefas básicas, como por exemplo se alimentar, segurar objetos ou até mesmo visitar lugares que costumavam ir quando estavam vivos. E é por essa razão pela qual vários infectados se amontoaram ao redor de um shopping, como podemos ver na cena, ou na cena da menina Vivian, que entrou na casa de sua vizinha que talvez queria que a amiga a levasse para patinar. E sabe-se que os zumbis geralmente andam em grupos e se movimentam de forma lenta. Isso se deve à perda de funções motoras e à decomposição do cérebro. No entanto, são capazes de manter esses passos por um longo tempo, já que estes nunca se cansam, enquanto que um humano suculento como você ou eu poderia escapar dos infectados com facilidade, mas no entanto não poderíamos correr para sempre, e é por isso que uma hora ou outra os zumbis acabariam nos alcançando, como lobos caçando uma gazela exausta e cansada. O que realmente faz com que os zumbis do filme Madrugada dos Mortos existam, de fato, é um verdadeiro mistério aberto, pois a única coisa que se sugere é que essa infecção nada mais é que um castigo divino. O inferno está transportando, e Satã está mandando sua morte até nós. Por quê? Porque há sexo fora do casamento. Crianças que não nasceram são mortas. Homens se relacionam com homens. Casamentos entre o mesmo sexo. Como acha que seu Deus vai te julgar? Pois é, amigos. Agora já sabe. Uma frase que se repete muito durante o filme diz que, quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra, o que também faz uma alusão, uma referência aos nossos pecados. Mas, apesar de levar para o caminho sobrenatural, esta teoria ainda lhe falta muita consistência, porque, se fosse verdade que os mortos voltam à vida devido aos nossos pecados, com certeza todas as pessoas que morreram por outras causas também voltariam à vida. No entanto, como podemos ver que o personagem André, um membro de uma gangue que confessou ter cometido diversos crimes, não havia voltado como zumbi quando este levou um tiro, então essa teoria já pode ser descartada. Então, o que realmente causou o apocalipse zumbi? E qual é a verdadeira origem desse vírus? Bem, a resposta pode estar escondida no Japão. Sabemos que o filme Madrugada dos Mortos possui duas versões, a versão de 1978 e o remake de 2004, mas essas duas versões não dizem como surgiu o vírus. No entanto, o que muitos não sabem é que existe uma terceira versão desconhecida, que no caso seria a versão japonesa, que nos dá uma explicação um pouco alucinante. Na versão japonesa do filme, o diretor George Romero diz que poderia haver uma explicação para o surto zumbi, já que dessa forma o filme seria bem recebido pelo público japonês, e nesse caso Romero tinha acertado. Portanto, no início do filme ele deu a seguinte explicação. No ano de 1900, um planeta que estava explodindo em uma galáxia distante emitia raios através do espaço que chegaram até a Terra, e que estes raios induziam os mortos a voltarem à vida como zumbis, que buscavam a morte dos seres vivos. Como você acabou de ouvir, a explicação desse fenômeno sugere que uma radiação espacial vinda de destroços de um meteorito
foi a principal causa do apocalipse zumbi. E sim, pode parecer um pouco estranho, ou até mesmo sem sentido. E você deve estar pensando que essa é uma explicação um pouco forçada. Bem, a informação está aí, e que seria a explicação oficial dos diretores do filme. Ainda assim, isso não tira o fato do quão letal os zumbis se tornaram para os seres humanos. E quanto a você, o que acha dessa teoria? Acha mesmo que possa ser um meteorito? Ou acredita que a causa do apocalipse zumbi foi um castigo divino? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para sempre receber os vídeos. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.